Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 23 de março de 2014. Esse é o verbete de número 2970. São 6 páginas, 54 logias e 11 máximos. O tema hoje é fonte histórica, especialidade historiografologia. A nossa verbetógrafa aqui é a Milena Mascarenhas, que é graduada em História. Ela também é mestre em História. Voluntária da Conscienciologia desde 2013, docente desde 2005 e tenepsista desde abril de 2011. Na definologia, a fonte histórica é o conjunto de indícios, vestígios e indicações de informações produzido pelas consciências em geral de maneira lúcida ou não, podendo ser material ou imaterial, utilizado por pesquisadores, especialmente historiógrafos, a fim de analisar, examinar e interpretar determinado comportamento, fato, personalidade e ou sociedade, considerando o zeitgeist da época. Na fatologia, os artefatos do saber, as consciências produzindo inconscientemente fontes históricas, as fontes históricas representando o legado da humanidade, a interpretação das fontes, as fontes destruídas por ditaduras, o esforço de ativistas na preservação dos patrimônios culturais da humanidade, a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas. Tem muita informação aqui na fatologia, vale a pena ler com calma. Na parafatologia, a importância de utilizar a cápsula do tempo para as próximas vidas humanas, a parapsicoteca da holohistória das consciências, a pangrafia auxiliando o refinamento parapsíquico no desenvolvimento pesquisístico. A gente lembra aqui na argumentologia, nós temos uma taxologia que ela fez com 50 itens. Na acabativa, na remissiologia, acumulabilidade, bibliologia, história oral, inventariologia e retropensenidade. Cabe ao historiógrafo interrogar conjunturas, investigar, analisar, desvendar múltiplas interpretações da realidade intrafísica com a ajuda imprescindível das diferentes fontes históricas. Você reconhece a relevância das fontes históricas? Em qual patamar está a autopesquisa historiográfica? Qual o nível de utilização das fontes históricas no aprofundamento das pesquisas pessoais? A gente tem aqui na bibliografia específica 2 itens. Na mega-análise do professor João Paulo, 20 itens. Mnemopensene, retropensene, documento, memória, recurso, registro, passado, acervo, indício, indicação, informação, investigação, preservação, fontificação, arquivologia, pesquisologia, inventariologia, preservaciologia, historiografologia. Então, antes de iniciarmos, a gente gostaria de fazer aqui uma divulgação. Nós estamos aí quase que pronto o léxico de ortopensatas do professor Valdo, e existe uma promoção que se a pessoa comprar antecipadamente 2 volumes, ela vai ter 20% de desconto e ela paga apenas R$ 272. Está sendo vendido na Epígrafe ou pelo www.shopcons.com.br. Quem não sabe, dá para enxergar aqui, o léxico das ortopensatas é um novo dicionário, vamos dizer assim, que o professor Valdo está terminando de escrever, praticamente o primeiro volume já está pronto, o segundo está no fim, que são as pensatas, né, que ele está criando aqui todos os dias. Vale a pena, então, a gente ter aí essa compra por promoção. Milena, para a gente começar o nosso debate, a pergunta-chave que a gente sempre começa, o porquê dessa escolha, o porquê desse título. Olá, boa tarde a todos. Faz tempo já que eu estudo a relação da parhistória e os métodos de pesquisa da história e da parhistória, e eu vejo que um dos instrumentos importantes para o pesquisador conhecer são os subsídios de pesquisa, que são as fontes históricas. E eu vejo que, por exemplo, aqui no CAEC,
a gente tem um arsenal imenso de fontes para serem pesquisadas, né? Ela, por si só, parada, ela não representa muita coisa. Precisa de uma ação do pesquisador, né, para extrair o máximo de informações que essas fontes trazem. Então, por exemplo, no Holociclo, tem milhares de recortes de jornais que são fontes interessantes de pesquisas. E já está ali dividido por temas, por mater pensene, já com fichamento bem exaustivo. E ali é um exemplo de material bem importante para se fazer as pesquisas. Então, acho que trazer um pouco esse cenário, o que é fonte histórica, e também trazer os elementos metodológicos importantes do pesquisador conhecer para extrair o maior proveito dessas pesquisas. Sabe que esses dias eu vi o professor Valdo conversando com a Nara, não sei se você estava. A Nara é a pessoa que mexe muito na holoteca, né? E ela mexe muito com objetos. E tem muitos objetos da holoteca que nós não conhecemos, porque eles estão armazenados, né? E o professor Valdo estava falando que os vínculos que nós temos entre nós são vínculos conscienciais, mas nós temos também vínculos aos objetos. Você viu isso? Aos objetos do passado, que é um pouquinho o que você está querendo trazer aqui, né, na historiografia. Isso. E é importante a gente pensar no processo mnemônico. Você, né, Mabel, está estudando muito essa questão de memória, e o quanto é importante a gente desenvolver esse atributo. A fonte material, ela pode ser um suporte fundamental para o processo mnemônico. Então, ela é uma sustentação para o processo da memória. E ela é o tira-teima. Ela é o tira-teima também. Então, por exemplo, por que eu acho fundamental um livro físico em relação ao livro do iPad, né, desses readers eletrônicos? Um dos pontos fundamentais que eu coloco da importância do livro físico são as anotações, os registros, os símbolos, os resumos, os tagzinhos que a gente coloca. Tudo isso são recursos físicos, materiais, que criam vínculos mnemônicos. Então, na hora que eu penso num livro que eu li há 15 anos atrás, como esses, por exemplo, de história, que eu li lá no início da faculdade, eu consigo ter uma memória mais acurada a partir dos meus registros, daquilo que eu anotei. Eu sei aonde ele está na minha prateleira, o que eu escrevi, os esquemas. Então, a importância de cuidar do acervo físico, né, de estabelecer uma rotina de recorte, de sistematização, isso tudo ajuda para a sustentação do processo mnemônico. Muito. E o livro tem mais energia, né? Eu não sei. Essa coisa de muito virtual, uma coisa assim, né? Por mais que dê para anotar, soltinha demais, né? O livro não. O livro parece que a gente tem mais rapport. Mas, enfim, vamos à primeira pergunta aqui, na Fatologia, página 17, segunda linha. Poderia explicar e exemplificar as consins produzindo inconscientemente fontes históricas? Sim. Então, todos nós produzimos fontes a todo momento, independente se ela é escrita ou não, se ela é material ou não. Então, é possível, a partir dessa afirmação, quer dizer, eu estou fazendo essa afirmação baseada no quê? Em pesquisas que são realizadas com comunidades que não têm a escrita. A partir da sua cultura material, numa utilização de uma cerâmica, no seu estilo de vida, é possível eu extrair informações daí. Então, reforçando, a fonte histórica, ela não necessariamente ela é material, ela pode ser imaterial. Então, ela pode estar no comportamento, ela pode estar na mentalidade, numa ideia, num estilo de vida. Então, são informações que eu posso extrair dessa pessoa, ou dessa comunidade, desse grupo. Então, inevitavelmente, a gente está produzindo fontes no nosso estilo de vida ou nas nossas escritas, enfim. E aí cabe aqui um questionamento que é: o que eu quero deixar registrado? Na medida em que a gente vai ampliando a nossa autoconscientização serexológica, digamos assim, e da importância que a nossa produção ela pode se tornar perene, eu posso criar essas fontes com mais consciência,
para que ela tenha mais utilidade para mim, numa próxima existência, quanto para outras pessoas. Então, hoje mesmo, o professor Valdo estava comentando da importância da obra dele, da obra-prima. Então, ele quer ter acesso a essa obra na próxima vida o mais precocemente possível. Por quê? Porque ele está já pensando naquilo que ele quer deixar, que é útil para ele, para o processo evolutivo dele na próxima existência. Então, é você criar uma fonte histórica de maneira consciente, racional, pensando no processo evolutivo e de utilidade para as próximas vidas. Que é a tal da fonte histórica autobiográfica. Autobiográfica, exatamente. Essa é a história do livro, né, da cápsula do tempo. Exatamente. Muito bem, Fatologia, página 17, quarta linha, de baixo para cima. Como realizar a lapidação da fonte e retirar informações quando há o silêncio na fonte, ou da fonte? A lapidação da fonte, independente da fonte que você utilize, vou dar um exemplo aqui do depoimento. Então, o depoimento de uma pessoa, ela pode servir de subsídios para a pesquisa dela. Ela pode se tornar uma fonte. Esse depoimento, existe no seu conteúdo, às vezes excessos, às vezes omissões, às vezes exagero. Então, você precisa fazer distorções, mentiras, calúnias, enfim, pode ter de tudo nesse material. Então, eu tenho que fazer a lapidação dessa fonte. Eu tenho que fazer uma crítica a essa fonte. Eu tenho que tirar os excessos. Então, a fonte, eu não posso utilizar ela de maneira pura. E como é que se lapida? Então, fazendo a crítica a essa fonte, tirando o que tem de excesso. Uma das profilaxias para a pessoa não cair no erro da fonte é ela utilizar uma maior quantidade de fontes possíveis. Então, o ideal seria ela usar, inclusive, fontes de diferentes naturezas. Depoimento, uma bibliografia, um documento, um monumento, enfim, utilizar o máximo possível de fontes para ela conseguir fazer essa lapidação, para ela ter a real informação ali naqueles materiais. Em relação ao silêncio da fonte, existe dentro da historiografia, existe uma vertente historiográfica, que é chamada de nova história, que ela debate muito a problemática da fonte. E como utilizar a fonte de uma maneira mais racional e também mais abrangente. E uma das coisas que um historiador fala, que é chamado Mark Bloch, que eu gosto bastante dele, ele diz o seguinte, que a fonte ela não fala por si só. Você precisa questioná-la. Então, quando eu pego um documento, ele por si só, por exemplo, uma certidão de nascimento do século 17, 18, às vezes ela não vai falar por si só. Eu preciso elaborar questionamentos, uma problemática para aquela fonte ter sentido para mim. E aí eu já vou trazer uma outra variável sobre o silêncio, que o próprio silêncio pode ser a fonte de pesquisa. Inclusive, aqui eu coloquei para eu me lembrar sobre uma música do Rapa, que é uma música do século XXI, que esse grupo elaborou, que, não sei se vocês vão lembrar, é Paz Sem Voz e Paz Sem Medo. Inclusive, foi um jargão utilizado aqui no Paraná, para falar sobre o processo da violência. Essa música do Rapa é uma música de denúncia. E o que eles falam? Eles falam da questão do silêncio. Quer dizer, o silêncio quer dizer algo. O silêncio dentro de uma comunidade pode ser interpretado como uma comunidade que está acuada, que está com medo, que está refém de uma situação. Uma ditadura, que é o que está sendo discutido muito esses últimos dias. Então, o silêncio em si, ele pode ser uma fonte de pesquisa. Ou no jornalista, na hora que o jornalista vai fazer uma entrevista com alguém, e esse alguém omite informações, e o jornalista sabe disso, também é uma fonte de pesquisa. Quer dizer, por que ele está mentindo? Por que ele não contou aquilo que ele fez?
Então, o silêncio ele pode ser utilizado, né? Ele pode ser uma fonte bastante rica. Tem também um outro exemplo que eu coloquei aqui, que é o Foucault. O Foucault ele se especializou nessa história de grupos que não tiveram muita voz. Das né? minorias, Das né? minorias. Então, o que ele faz? Ele escreveu, né, a história da loucura. Então, a loucura é um tema extremamente periférico dentro da historiografia. Onde é que estavam os loucos? Será que eram loucos mesmo ou eram parapsíquicos? E agora no Brasil saiu um livro também, que agora me fugiu o nome, que é um best-seller, é um dos mais vendidos, que é a história do Holocausto no Brasil, e ela faz uma denúncia a esses lugares que eram depósitos de loucos no Brasil. Só que eram levados também meninas que engravidavam fora do casamento, ou meninas que perdiam a virgindade, ficavam grávidas, e eram levadas para esses depósitos e eram esquecidas, abandonadas. Então, veja, é a história do silêncio. Né? É a história dessas minorias sem fala, né? Sem oportunidade de deixar os seus registros ou de fazer as suas denúncias. Perfeito. Miranda, o que tu acha sobre utilizar a fonte a fonte pura, sem a interpretação do pesquisador, como um fato, como uma fonte para o leitor ele tirar suas próprias interpretações? Tu acha que não é conveniente? É uma justa posição de fatos que você faz, né? Aí não faz interpretação, é isso? É, porque a interpretação vai passar pelo filtro do pesquisador, né? Isso. 10 pesquisadores podem, a partir da mesma fonte, trazer 10 conclusões diferentes. E aí trazer para o leitor tirar sua própria conclusão, mesmo que seja um trecho só da obra. Tu acha interessante? Não, é interessante a tua pergunta. Né? Não necessariamente sobre a fonte crua. Né? Vou explicar por quê. Dentro do... Eu até coloco aqui no verbete sobre a história da utilização das fontes. Então, dentro da historiografia, você vai passar por várias fases de como os historiadores ou os pesquisadores utilizaram as fontes. Os positivistas foram os historiadores ou os pesquisadores que tinham mais ou menos uma ideia, essa que você está colocando. De uma pretensa isenção, né? Isso, de você utilizar o documento de maneira pura. Só que eu sei que não é exatamente isso que você está questionando, né? Mas a ideia deles é trazer, como eles entendem o documento como algo com uma grande veracidade, o ideal seria colocar ele sem nenhuma interpretação. O documento ele falaria por ele mesmo. E os positivistas eles são até certo ponto contra a interpretação dessas fontes. Então eles queriam, e foi uma corrente historiográfica positiva para a época, porque foi uma maneira que eles tinham de cortar com a teologia. Né, com a história baseada em religião, né, dentro do paradigma religioso. Então, os positivistas, o que eles queriam? Eles queriam que a história se tornasse científica e que pudesse, a partir desses elementos pesquisísticos, das fontes, extrair leis. Leis. Sim, porque a ciência, como uma química, uma biologia, tem leis, tem regularidades. Só que a sociedade, né, não tem como você colocar uma regularidade, não tem como você fazer leis, porque ela é muito... diversificada. Ela é muito o quê? Diversificada. Diversificada, é difícil. Então, eles tiraram a parte social. Não, então vamos tirar a parte social, não tem como fazer leis, vamos fazer somente uma história política. E aí, quais eram as fontes que eles pesquisavam? As fontes oficiais. As fontes do governo, jurídicas, porque essas eram os materiais mais fidedignos, com maior veracidade. E elas não eram questionadas e não eram interpretadas. Eram as legais, né? Fontes legais. E aí você cria essa história de cima, que era a que a gente estava criticando. Porque o diário, o diário de uma pessoa, uma foto, outras fontes eram desconsideradas, porque não tinha como se enquadrar nisso.
E aí você vai ter outras vertentes historiográficas que vão questionar esse uso puro da fonte. Porque, na verdade, a história, ela não é o que aconteceu, ela não é a verdade, ela não é o passado, ela é a investigação do passado. E é a interpretação de quem a faz, não é isso? Eu estou falando bobagem. E é a interpretação. Mas... Então, o que acontece? Você vai ter um problema de verdade. Então, a verdade é um dos temas um grande problema da historiografia. Inclusive, o professor Valdo, ele fala, não, a história é tudo mentira, está furada. Eu não me lembro assim, minhas recordações são distintas. Mas mesmo que eu pegue a memória da pessoa, do jeito que ela lembra que foi, também se eu confrontar com a memória da outra pessoa que também vivenciou aquela situação, provavelmente serão diferentes. Não, e outra coisa, se você tem uma memória, uma retrovivência, mesmo que seja retrocognitiva, hoje, de algo que aconteceu há um século, você vai refazer o que você vivenciou a partir do que você é hoje. Então, já também não é tão fidedigno assim, porque você evoluiu, você não pensa igual. Tem um pensamento anacrônico. Exatamente. Por mais que você não queira, você vai acabar olhando com um olhar do processo evolutivo que você está hoje. Pessoal. Então, assim, se a pessoa quer pesquisar numa fonte primária e ela não quer passar pelo filtro da interpretação de alguém, ela vai nessas fontes primárias. Então, eu como pesquisadora, o melhor é eu ir numa fonte do autor, daquele cara que pensou, e não eu ir em fontes terciárias, né, que interpretou aquele cara. Então, para nós, pesquisadores, o ideal é ir numa fonte primária. Agora, para o trabalho do historiador, do jornalista, não é simplesmente você colocar o documento. O trabalho do historiador é justamente criar oportunidades de interpretação, de compreensão. Esse que é o trabalho do historiador. Não sei se eu... Não, é isso mesmo. Então, no caso, obter a fonte pura que é a dificuldade, porque a oficial não é pura. Não existe fonte pura. Exatamente. Mesmo pela retrocognição, que seria o mais próximo, ainda passa pelo filtro e pelo filtro pessoal. Pela abordagem de hoje. Né? Quer dizer que a gente chega à conclusão que a verdade historiográfica nada mais é do que uma verdade interpretada. É isso? Não, é isso aí. É isso, né? É uma verdade interpretada. Então, porque assim, a fonte primária. Fonte primária, o que é? Os livros do professor Valdo são fontes primárias. É o do autor, né, tem uma contemporaneidade do autor ali. O que é uma fonte secundária? Fonte secundária é alguém que escreveu sobre as obras do professor Valdo. Então, olha, tem um filtro. E por isso também a importância do detalhismo na escrita que o professor Valdo sempre chama atenção, né? Para evitar de uma distorção, por engano, por má fé, né? Para ela ser o mais próximo possível. Eu acho que a gente tem que meio relaxar nessa hora, sabe? Porque eu estou passando por uma experiência assim, que eu estou fazendo um livro biográfico, não autobiográfico, mas da biografia de alguém. E eu, na introdução, eu deixei bem claro que é a minha versão daquele personagem. É a minha interpretação, porque por mais fidedigna que eu tentei ser da fonte, a maneira que eu interpretei aquela fonte passou pelo meu crivo. E é o meu mundo, é a maneira que eu enxergo aquela pessoa. Então, ela é uma verdade interpretada por mim mesma. Por mais fidedigna que eu tentei ser. Não sei se eu estou correta, mas foi isso que eu escrevi. Entende? Porque é verdade, não adianta. São os meus olhos que estão narrando aquele personagem. Não é isso? Mabel, sabe que eu lembro do verbete do professor Hernán Gileix, que fala sobre a subjetividade da objetividade. Porque não é fácil, claro. Não existe fonte objetiva. Esse que é a síntese, né? Não existe uma fonte objetiva. Agora, eu não posso também não utilizar a fonte. A fonte ela é fundamental. O que vai ajudar no processo da pesquisa? É eu utilizar isso que eu falei no início. Quanto maior quantidade de fontes que eu utilizo, mais próximo do real eu vou alcançar. Mais chances. Mais chances eu tenho. Mais chances você tem. Também que você vai, menos chance que você vai ter de errar, né? E, enfim, fica
Não sei se tem alguém aí que... Porque eu estava pensando, você interpreta uma fonte, se você é de uma cultura, na hora de você interpretar, você já vai enviesar. Pelo seu próprio cabedal histórico, cultural, valores, princípios, é muito complexo isso, extremamente complexo. Se você está querendo defender um lado ou não, mesmo que você queira ser o mais isento, o seu sistema de valores vai funcionar ali. É isso, né? Que eu queria fazer uma crítica em relação às universidades que ensinam a história, que tem o curso de história. Porque o que acontece? Não existe uma vertente imparcial. Ok, não existe vertente imparcial. Porém, para eu munir, digamos assim, o aluno para ter uma maior cosmovisão historiográfica, isso não é só da história, isso pode ser outras áreas. Eu sei que da área do direito também é assim, tem as suas vertentes. Tudo que é na área de humanas, né? As áreas humanas. O que é o ideal para o docente? O ideal para o docente, o mais ético, o mais correto, ao meu ver, é oportunizar que o aluno tenha acesso a essas diferentes vertentes historiográficas, a essas diferentes formas de interpretação da realidade. O erro que eu vejo muito nas universidades é querer dar somente uma vertente. E aí isso é um dogmatismo. Quando eu só dou uma vertente para o aluno e eu não oportunizo que ele tenha acesso a outros materiais de pesquisa, eu estou sendo, aí sim, extremamente imparcial e até certa forma... dogmático. Covarde, porque se eu estou dentro de uma sala de aula, eu sou docente, eu vou dar um processo de avaliação e eu só dou uma vertente, e eu não oportunizo que ele tenha outros acessos de outros materiais, eu estou formando uma pessoa incompleta, do ponto de vista da ciência. É uma manipulação isso. Agora, você sabe que os alunos também não gostam de muitas vertentes. Isso deve vir de algum lugar também. Porque eles podem errar na prova. Porque assim, não, professora, mas a senhora não tinha dito isso? Eu falei, sim, dentro dessa vertente, mas a outra vertente diz outra coisa. Ah, não, professora, decida-se. Qual que a senhora quer na prova? É assim que eles perguntam, não é assim? Tem mais alguém? É uma zona de conforto, né, Mabel? Total. Para o aluno é uma zona de conforto. Quer dizer, o território é esse, eu tenho que saber só aqui nesse perímetro. E é isso que a senhora quer que eu escreva. Exatamente. Mais ou menos é assim que eles pensam. Mas eu posso aproveitar para perguntar? Milena, na página 18, na terceira linha de baixo para cima da fatologia, você colocou o dever de memória. O que é o dever de memória? Eu me inspirei, digamos assim, a gente pode comentar um pouco do Fernando Baes, né, do trabalho que ele faz do ativismo para manter espaços de memória, que seriam as bibliotecas, os museus, os monumentos. É você não ser espoliado daquilo que a sua comunidade, o seu grupo criou. E isso é tão sério, e aí a gente vê o seguinte, que a gente vê a seriedade da fonte quando a gente se depara com ditaduras, com guerras, que esses espaços de memória são afetados, são atacados. Então, existe ali algum poder. Algum valor. Algum valor. Então, se cada ditadura entra e acaba com materiais de escritores que têm um pensamento divergente, aquilo ali tem algum poder que ele considera. E isso, de fato, aconteceu. Né? O Fernando Baes, ele comenta que desde que o livro existe, existe a destruição do mesmo. E se existe essa destruição, né, porque ele tem algum valor, algum poder. Ele chama de memoricídio, né, que é você acabar com a memória de um povo. Então, o dever da memória, todos nós temos esse dever. Né? As comunidades, as cidades devem ter esse espaço de armazenamento, né? De cuidado com essa memória, enfim, que é o patrimônio cultural da humanidade. E na página 20, você fala no item B, charges. Eu queria que falasse sobre isso um pouquinho, enquanto fonte histórica. Charges. Então, as charges são esses desenhos, né, essas grafias. Em geral, a charge tem uma conotação crítica muito grande.
Então, as charges... é um patrimônio histórico, é um patrimônio, é um patrimônio a charge. Tem muitas teses, mestrado, né, dissertações que utilizam da charge para pesquisar determinado contexto histórico. Eu mesma utilizei no mestrado, que eu pesquisei 2 fontes primárias, uma produzida pela Itaipu e a outra produzida pelo movimento dos barrageiros. Do movimento das comunidades que foram retirados, né, dos agricultores, dos que perderam as terras. E nesse material dos agricultores que tiveram que sair das suas terras para ceder para a barragem, de Itaipu especificamente, eles criaram um boletim, chamado Boletim Poeira. E no início esse boletim é da década de 80, e no início esse boletim ele era mimeografado. Ele era feito à mão, passava no mimeógrafo. E é muito interessante as charges, a forma crítica que eles viam aquele momento. Tinha um determinado humor crítico e aquela situação que eles estavam vivenciando. E dá para você fazer análises bastante ricas, né, a partir da utilização das charges. Agora eu estou lembrando daquela charge histórica do Darwin, de mão dada de mão com macaco, macaco, que foi uma charge que até hoje... Ultrapassou séculos, né? Ultrapassou séculos. Isso. E tem também, o Guilherme está lembrando, a Mafalda. Então, a Mafalda é muito utilizada também. E quem conhece ela de um determinado contexto histórico, a gente não entende ela se não entender o processo da esquerda, o processo da América Latina, Guerra Fria. Enfim, ela é bem interessante também. Tem alguns trabalhos que fizeram com as charges do Quino. Outra coisa interessante, não é charge, mas é gibi, estudar a história do Zé Carioca. Como é que os Estados Unidos enxergavam o Brasil, porque o Zé Carioca personificava o país aos olhos deles. E é interessante estudar, eu vi um trabalho sobre isso, é bem rico. E a charge também é utilizada para quebrar aquele silêncio, né, que tu falou anteriormente, em momentos de ditadura, de repressão, por linhas... brechas da crítica, né? Isso aí. Gente, eu tenho 4 perguntas a mais, aí eu abro de novo, tá? Página 18, primeira linha. Quais são os cuidados no manuseio de materiais antigos? Tem que ver quais são os materiais, né? Aqui mesmo tem materiais raros no holociclo, holoteca, que tem um cuidado de utilizar luvas, cuidar, né, para folhear um livro, porque às vezes os materiais estão se deteriorando. Então, tem que ver quais são os materiais. Tem alguns que você não pode encostar na tinta, porque a tinta está saindo. Foto também, às vezes, tem que plastificar, você não pode ter contato direto com a foto. Então, tem que ver quais são. Dentro da arqueologia, também tem todo um cuidado de pincel. Você não pode tirar um artefato do chão, né? Tem toda uma metodologia de você fazer o enquadramento, de você tirar foto, fazer a medição. Vamos imaginar assim, uma cerâmica que quebrou no chão. Aí ele tem vários caquinhos em diferentes lugares. Então, quando o arqueólogo ele chega num quadrante e ele tem acesso a esse material, ele faz uma medição, ele mede cada caquinho que caiu, até fazer a reconstrução daquele objeto, se é realmente um vaso, uma cerâmica. Depois, esse material ele é todo colocado com uma numeração específica. Então, simplesmente não é lá e varrer e pegar os caquinhos. Não, tem toda uma metodologia para o manuseio, né, de cada objeto. Muito bem. Na fatologia, página 18, terceira linha. Como descobrir os indícios culturais deixados pelas comunidades ágrafas? Sim. Então, esse exemplo da cerâmica é algo para a gente pensar. Então, essas comunidades que não tinham escrita deixavam algum artefato do saber que é possível a gente extrair alguma informação sobre os hábitos, o estilo de vida. Tem algumas escavações de verdadeiras cidades, de casas. Então, a partir do espaço, por exemplo, de uma casa que ela é escavada, escavaram ali aquele lugar e viram a partir do espaço
arquitetônico, né, daquele local, como que era, fazer inferências de como que era a vida daquela cidade. Familiares, as relações familiares. Então, a sala é maior do que um quarto, tinha cozinha, não tinha. Mas como é que o arqueólogo sabe que ele tinha cozinha? Porque tinha mais vidros quebrados. Então, ele vai fazendo inferências, levantando hipóteses de um estilo de vida a partir da cultura material. A partir de ossos, a partir de, como eu falei, né? Vestígios, né? Vestígios. Página 18, 7ª linha. Quando surgiu o seu gosto de escarafunchar papéis antigos? O meu gosto. O historiador, ele tem que utilizar materiais, ele tem que utilizar fontes. Muitas vezes são materiais antigos, mas independente se é antigo ou não, o fato que o gosto de escarafunchar deveria ser um gosto de todo pesquisador. A gente pode escarafunchar até experiências extrafísicas. Né? Aqui a gente citou materiais antigos como um exemplo. Um dos cursos que eu fiz que foi bem interessante foi um curso de paleografia. Então, no curso de paleografia, a gente estudou como que era a escrita antiga e como interpretar, como fazer essa leitura. E aí nós visitamos quase todos os arquivos públicos de Porto Alegre. E é bem interessante, porque esses arquivos ficam em subsolos, né? Você descia, lugares assim penumbrosos. E tinham materiais lá super antigos e interessantíssimos, de uma riqueza fantástica, porque às vezes ali tem, vou dar um exemplo de inquéritos policiais, de negros fugitivos, de crimes. É interessante para a gente extrair informações de como era a cidade e as suas problemáticas num determinado período. E é interessante também para treinar a autodefesa energética, não é isso? É super escabroso. Como virar desperto fazendo esse tipo de serviço. É escraboso. Agiliza o processo, não é isso? Eram lugares interessantes. E sim, a evocação ela é muito grande desses locais. Em gerais eram lugares que eram fundos de delegacia, né? As pessoas ficavam presas lá. E tem muitas histórias, enfim. Mas o que é importante na pesquisa é justamente você ir atrás dessas fontes, não ficar na superficialidade. E o mais difícil dentro da pesquisa é você achar uma fonte adequada de pesquisa. Então, eu vejo assim, tem um clássico dentro da historiografia, que é o Queijo e os Vermes. Eu acho que eu já comentei aqui em algumas tertúlias. O Queijo e os Vermes é um livro referência da microhistória, do Carlo Ginzburg. E o livro hoje ele é referência dentro da microhistória e ele descobriu uma fonte por acaso, porque ele estava pesquisando sobre bruxas, feitiçarias, que ele escreveu um livro sobre mitos, emblemas, sobre esse assunto. E dentro desse escarafunchar papéis antigos, ele encontrou um inquérito na época da Inquisição e chamou a atenção dele pelo volume de material. Era um volume muito grande. Aí ele foi olhar e era de um cara que ele nunca tinha ouvido falar, de um cara simples. Ele era um moleiro, século XVII, e ele, chamou a atenção dele pela quantidade de material. Ele esqueceu 2 anos depois, ou 3 anos depois, ele voltou nesse arquivo, pegou esses materiais e ele começou a pesquisar sobre a vida desse cara. Então, veja como uma fonte, ele pode ser interessante do ponto de vista de você descobrir sujeitos completamente esquecidos até então. Então, ele resgatou a história desse cara, né, do século XVII, a partir desses materiais deixados pela Inquisição. Interessante esse livro. Esse livro ele é muito interessante, ele é referência. E o que eu acho mais interessante dos livros de história não é propriamente o cara contar a história, mas o cara contar como ele desvendou aquela história, como ele está interpretando. Porque o que o Carlo Ginzburg faz? A partir de um processo inquisitorial, a partir dessa fonte, ele conseguiu extrair informações. O que o cara lia? Quer dizer, se o cara lia porque ele era alfabetizado. Como ele interpretava os livros que ele leu, ou seja, como é que ele interpretava? Como é que o Carlo Ginzburg, o pesquisador, soube a forma de interpretação do Menóquio? A partir
da Inquisição. A igreja questionava ele tinha uma visão de mundo. A partir dessa visão de mundo, dos relatos que os padres lá escreviam, era possível extrair a origem daquelas ideias. Então, o nome do livro é O Queijo e os Vermes. Por quê? Porque para o Menóquio, esse cara, né, do século XVII, a vida vinha, assim como os vermes vinham do queijo, a vida vinha também dessa forma. Então, era uma ideia de mundo, de origem da vida, muito diferente para a época. E, a partir da literatura, daquilo que ele lia, foi possível compreender a forma de interpretação dessas obras. Outra coisa interessante que o Carlo Ginzburg ele foi pesquisando a partir desses documentos é a teoria da circularidade. Como que uma determinada ideia, ela caminha entre as classes subalternas e as classes mais elitizadas, porque essas ideias elas transitam entre essas classes sociais. E foi possível extrair essa informação a partir dos depoimentos desse senhor, né? Então, só lembrando, o nome do livro é O Queijo e os Vermes, Carlo Ginzburg, é um historiador italiano, referência em microhistória. Milena, aí na página 17, em citaciologia, você faz uma citação aí da Virginia Woolf, né? Nada realmente aconteceu até que tenha ficado registrado. Achei interessante a frase. Eu queria que você relacionasse com, vamos dizer assim, as fontes históricas da história da CCCI, né? Dos jornais que a gente publica, né? Do jornal do IPC, jornal da Apex, o jornal da Cognópolis, e como eles estão, de certa forma, registrando essa história da CCCI, né? É bem interessante. Deixa eu aproveitar a pergunta. E a gente já pede um livro para a Milena, não é? Que é uma historiadora. Quando é que ela vai escrever um livro sobre a história da comunidade? Porque se a gente for ver, assim, já tem mais de 30 anos, né? Não, eu vou pedindo para todo mundo. Mas é interessante isso, né? Às vezes a gente banaliza, né, um jornal. Mas jornal da Apex, do IPC, do CAE, que às vezes a gente banaliza porque são informações recentes. O que tem que a Apex está fazendo 7 anos? Né, as pontuações, o número de voluntários, os SIGs, né? Mas tudo isso daqui a 10 anos... Não, daqui a 50, Milena. Gente, daqui a 50... É uma história riquíssima. É uma história riquíssima. Então, a ilusão do tempo presente, né, da banalização das informações, isso é algo que a gente pode refletir um pouco mais e valorizar um pouco mais esses registros, né, esses materiais físicos. E a Virginia Woolf falou certo aqui, né? Porque assim, nada aconteceu até que tenha ficado registrado, ou seja, o que não foi registrado se perde na memória. As pessoas dessomam, né? E aquela história se perde com elas. É verdade. O Apolônio de Tiana é um exemplo disso. Quer dizer, pouco sabe-se sobre ele porque todos os materiais dele foram destruídos. Então, realmente, né? E as pessoas sabem disso, os governos sabem disso. Por isso que já destroem, né? Para justamente não ter nenhum registro e não ter nenhum tipo de evocação. Eu penso que já está na hora de a gente ter alguma coisa sobre a história da Conscienciologia. Concordo. Porque as novas gerações vão chegar e elas não tiveram acesso vivencial. Elas vão ter acesso de documento, mas a vivência não. E isso é importante, é muito importante. Posso continuar aqui? Parafatologia, página 18, segunda linha. Poderia falar sobre as fontes parafenomênicas, enriquecendo as autopesquisas da Consim parapsíquica? Aqui pode ser fontes parafenomênicas da pessoa ou também de uma teca relacionada ao parapsiquismo, né? Então, o professor Valdo ele comenta muito que quando ele era novo, ele não tinha acesso à projeciologia. Então, acontecia fenômenos parapsíquicos, projeções, saída fora do corpo, e ele não entendia os fenômenos relacionados com a projeção, por exemplo. Então, quanto é importante a gente ter as fontes para ampliar a nossa autopesquisa em relação àquilo que está acontecendo. As fontes parafenomênicas nossas são também interessantes da gente pensar para valorizar o autorregistro.
Então, tem determinados fenômenos que eu tive lá na minha adolescência que, ao registrar, eu tenho acesso a material para fazer, por exemplo, um inventário parapsíquico, ou para compreender, fazer uma aferição do meu parapsiquismo, melhorou ou não melhorou. Então, eu não sei se eu estou me deixando clara. O fato de eu fazer um registro pessoal, isso vai tornar fonte para a minha pesquisa. Então, quando eu escrevo, por exemplo, vou escrever um artigo para o Congresso de Autopesquisa, eu vou pegar fonte da onde, se é de autopesquisa? Né? Eu vou pegar do meu acervo pessoal, dos meus registros, daquilo que eu compreendi em períodos anteriores. E vou fazer um balanço, enfim, vai depender do objetivo da minha pesquisa. Então, é importante a gente pensar nessas duas situações, né, de fonte pessoal parafenomênica, os nossos registros dos nossos parafenômenos, e também acessar essas fontes parafenomênicas de bibliografia, né, de material que tem de subsídios para a pesquisa, para ampliar a questão dos fenômenos parapsíquicos. Alô? Você ligou? Espera um pouquinho. Parabéns pelo verbete. Obrigada, Marina. Eu queria saber sobre esse crescendo intelectivo de apreensão das minudências, se tem a ver com a questão da cápsula do tempo, dessa importância da cápsula do tempo para as próximas vidas humanas. Isso. E também tem relação com a cápsula do tempo, sim, né, dessa questão de você criar um instrumento segundo os seus atributos conscienciais. Você cria um instrumento para acessar isso em outra vida, né? E dessa capacidade que a gente tem que desenvolver de valorizar o processo mnemônico, que é isso que a gente estava falando do início, né? Eu vejo que a gente perde muita informação, não registra, banaliza, não valoriza, às vezes, pequenos fenômenos, né? Às vezes, um título de livro que chega até a gente, um nome, uma pessoa, que são as sincronicidades, que é, talvez, o fenômeno parapsíquico mais sutil e o mais óbvio, né? O paradoxo. Então, isso desenvolvido é fundamental para o nosso processo de crescimento, né? Vou fazer duas perguntas e eu passo de novo, tá? Fatologia, página 18, última linha. Poderia comentar a respeito da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas? Ainda bem que a Tatiana está aqui para me ajudar. Uma bibliotecária. Vou chamar os universitários. Você quer falar, Tati? Aproveitar, né, que tem uma especialista. Essa associação, ela, na verdade, assim, ela não tem poder de normalização, né? Porque assim, ela dá subsídios, ela faz recomendações, né, tanto para as bibliotecas quanto os arquivos aí, justamente o seu verbete ele tem tudo a ver com a minha área, né? Porque assim, uma das principais preocupações da biblioteconomia é preservar as fontes, né? E hoje a biblioteca não lida só com livro, né? A gente lida com todo tipo de material. E uma das principais preocupações da biblioteca é justamente a preservação digital. Porque assim, tem fonte que já nasce digital. Né? Tem revista científica, né, que ela já nasce eletrônica. Então, assim, não existe o impresso. Então, assim, hoje é uma preocupação muito grande de preservação do material digital. Então, assim, essa IFLA, ela, na verdade, ela faz recomendações, né, ela estuda todos os processos de preservação, enfim, e ela faz recomendações. Ela cria ISOs, né, Ela normatiza? Ela normatiza, mas assim, ela não tem esse poder de lei, né, porque ela é uma associação internacional, mas ela faz recomendações tanto de preservação de material, quanto de procedimentos para as bibliotecas funcionarem, enfim, ela é uma instituição internacional que tem essa preocupação de dar, vamos dizer assim, diretrizes para que as bibliotecas funcionem o melhor possível e também que elas vão avançando de acordo até com a tecnologia. E
página 18, na parafatologia, final da penúltima linha. Poderia comentar a pangrafia auxiliando o refinamento parapsíquico no desenvolvimento pesquisístico? A pangrafia seria um dos fenômenos parapsíquicos mais avançados, onde você tem vários fenômenos parapsíquicos no desenvolvimento de uma pesquisa. Então, eu vejo que no andar parapsíquico pessoal, eu vejo que a pangrafia é um objetivo a ser visado, né? Que é esse domínio de vários fenômenos parapsíquicos no desenvolvimento da sua pesquisa. Oi. Oi, aqui atrás de você. Na fatologia, você coloca um item, né, que é as inspirações extrafísicas tangenciando a pesquisa historiográfica, que é bem dentro disso que você está falando. Você pode fazer uma correlação com o estudo da história criando neosinapse de recuperação holobiográfica na neosinapsologia? Uhum. É bem interessante a gente pesquisar alguns casos, né, de pesquisadores que são tangenciados para desenvolver uma determinada pesquisa. A gente citou aqui o Fernando Baes. Esse é um exemplo bem interessante de como ele foi tangenciado para desenvolver e para se dedicar à causa da memória, né? Ele, não sei se vocês conhecem, mas ele, desde pequenininho, ele conta isso na introdução do livro dele, é a História Universal da Destruição dos Livros. Desde pequenininho, desde os 4 anos, a mãe dele, o pai dele, colocavam ele numa biblioteca para ser cuidado por uma sobrinha dele, porque ele não tinha onde ficar quando os pais estavam trabalhando. Então, ele conta que a companhia dele, durante o dia todo que ele ficava nessa biblioteca, eram os livros. Então, ele lia muito, ele passava lendo, ele lia por prazer, ele lia porque era uma companhia, ele lia porque se sentia, né, bem acolhido. E até que chegou um momento que a biblioteca que ele ficava foi inundada por uma enchente que teve na cidade, enfim, foi inundada e destruiu os livros que ali ficavam. Então, foi a primeira situação que ele passou na vida de destruição de livros. E depois dessa, ele até conta no livro, curiosamente, não foi a única situação que ele vivenciou de destruição de livros. Depois ele conta que aos 17 anos de idade, na escola, ele ficou apavorado que quando os alunos finalizaram o ano, aquele ciclo, eles queimavam os livros didáticos, em comemoração ao término de um ciclo. E ele ficou apavorado, e ele disse que por mais que convencesse os alunos a não fazerem isso, ele não teve muito sucesso. E depois depois de algum tempo, anos depois, o avô dele dessomou e ele recebeu na casa dele uma caixa de livros que seria a única herança do avô para ele. Ele olhou lá os 40 livros que tinha na caixa, não se interessou muito por alguns títulos, mas um chamou a atenção dele que falava sobre a destruição dos livros. Aquilo para ele foi como se fosse uma senha. E a gente sabe que dentro do processo proexológico, um aporte, ele indica muito a proexis da pessoa, ou ele indica o instrumento de trabalho da pessoa. E é interessante que, nesse caso, existiu esse tangenciamento, mesmo que de forma... O caso dele não vale, né? Foi muito gritante, foi muito né? Na cara. Muito na cara. E essa questão fez com que ele fosse tangenciado por um processo de pesquisa que tinha relação com destruição de livros, de material, com o memoricídio propriamente dito, né? Ele escreveu o livro e hoje ele é um grande ativista dentro do processo de memória. E aí, veja, isso será que não tem relação com a história pessoal dele? Isso será que não é uma forma dele fazer um resgate do passado dele? São alguns questionamentos que a gente pode fazer dentro desse estudo de caso, né? Um outro autor de livro que é interessante a gente pensar, que é mais ou menos dentro dessa linha do Fernando Baes, é o que escreveu o livro do Cristo Espera por Ti. Ah, Osmar Ramos. O Osmar Ramos. O Osmar Ramos, não sei também se todos sabem, mas vale a pena aqui comentar, o professor Valdo, ele psicografou o livro chamado Cristo Espera por Ti, da Concierge Balzac.
Então, o professor Valdo escreveu essa obra, muito interessante, por sinal, e o Osmar Ramos era um grande especialista das obras de Balzac, ele teve acesso a esse livro e ele riu desse livro, né? Chamou a atenção, disse assim, não pode alguém querer ter a pretensão de dizer que psicografou uma obra do Balzac. Deixa que eu vou ler esse livro, vou acabar com essa farsa, né? O embuste. Então, ele pegou o livro Cristo Espera por Ti para refutar a afirmação de que foi psicografada pelo Balzac. Então, olha o tangenciamento aí, né? Ele, que não era espírita, teve acesso a um livro psicografado, se interessou, porque tocou ele de alguma forma, mesmo que para refutar a obra, ele teve acesso. E aí, a partir de uma pesquisa exaustiva, que durou anos, a conclusão dele é que a obra tinha muitas chances de ter sido Balzac, pelas características. Então, veja, um grande especialista de Balzac não conseguiu refutar a psicografia do professor Valdo. E foi interessante porque mexeu com o processo, por mais que ele não tenha, às vezes, consciência disso, mas mexeu com o processo pessoal, da história pessoal dele. Será que ele não tem relação com aquela história do Cristo Espera por Ti? O que ele tem relação com o espiritismo, com a França, com o sul da França? Será que isso não... Né? Com os personagens, será que isso não tem relação com a para-história pessoal dele? Eu não tenho respostas, são algumas perguntas que a gente coloca para o pesquisador pensar na hora que ele se interessa em ir atrás, né, às vezes de um momento histórico, de uma data, de um contexto, de um país. Desconfie, porque às vezes tem relação com o seu passado. A motivação, exatamente. Milena, na parafatologia, na penúltima linha lá, o desenvolvimento da memória, contribuindo para a crescente recuperação da holomemória. E lá em cima você já falou o dever da memória. E você põe a ciclologia, o ciclo da pesquisa racional. E nós aqui na Conscienciologia temos muito esse negócio de pesquisa, né? Exatamente. Então, qual que a gente pode pôr hipótese aqui? O fato de a gente ficar pesquisando, buscando, cavocando a nossa holomemória, é para a gente poder fazer uma catarse, no sentido de melhorarmos o nosso holopensene e poder resgatar e ir para um patamar mais evolutivo, mais avançado? Essa é uma hipótese, né, Alzira? Nem todo mundo consegue acessar o seu passado justamente por uma dificuldade, por uma imaturidade pessoal de acessar determinadas informações. Aí não vai conseguir fazer essa catarse, né? Vai piorar a situação dela. Mas eu vejo que no processo evolutivo, a tendência é ampliar a nossa memória, diminuir o nosso restringimento consciencial, a gente lidar melhor com as informações, porque hoje a gente tem dificuldade de lidar, às vezes, com assédio. E o assédio é o nosso passado? Presente. Passado, presente? Então, tem que ver assim, se hoje a gente já tem dificuldade, né, de lidar com coisas um pouco menores, que dirá com o nosso passado, que a nossa imaturidade era maior, que as companhias não eram as melhores, enfim. Mas eu vejo que no processo evolutivo a tendência é essa. Quem quer desenvolver a retrocognição, o ideal é a pessoa ter uma visão histórica o mais abrangente possível. Por quê? Estudar a história vai me dar sinapses cronológica, vai ampliar a minha cosmovisão, o meu raciocínio historiográfico. E na hora que eu tiver uma rememoração de algo que aconteceu no passado, eu vou conseguir fazer a associação. Muitas vezes a pessoa ela tem lembrança, mas ela não sabe dizer que contexto que é, que época que era, que cultura era aquela, que país era aquele, por falta de cultura geral. Então, a história, ela oportuniza um maior dicionário cerebral, né, uma maior cosmovisão, ela consegue fazer associações de ideias maiores. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Alzira.
Sim, sim. O que eu queria dizer, porque você coloca o ciclo da pesquisa racional, né? Porque sim, buscar o nosso passado sem racionalidade, sim, fica complicado. Né? Exatamente. Eu vejo, Alzira, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que esse momento que a gente vive hoje é um momento que as pessoas estão mais predispostas a acessar o seu passado. Então, eu vejo que hoje já tem um fórum específico para discutir personalidade consecutiva, que em outros momentos eu vejo que talvez não tivesse a maturidade para isso. Então, a gente tem o Fórum Internacional de Autopesquisa Serexológica. No ano passado, nós estudamos uma personalidade consecutiva do Littré com Pedro Fernandes. Então, a gente estudou o passado de maneira racional, fazendo evocação do século XIX na França, que foi um período bastante complexo do ponto de vista de guerras, revoluções, ideologias, e provavelmente muitos de nós estivemos em diferentes lados. Um grupo teve mais do lado dos radicais, outros grupos foram guilhotinados, enfim. Então, e eu acho, e se a gente está conseguindo trabalhar com a história e com a para-história, porque a gente sabe que cada trabalho que a gente faz dentro da para-história, a gente está evocando um grupo do passado que às vezes ainda está estacionado defendendo aquelas ideias, defendendo aquelas bandeiras. E se a gente tem gabarito para bancar esse grupo, para fazer um esclarecimento para esse grupo, às vezes fazer encaminhamento, e a gente talvez não tenha toda uma visão de conjunto da assistência que é realizada quando a gente faz evocação desse passado, do ponto de vista de limpeza, às vezes, de bolsões energéticos, de comunex, que a gente tem acesso. Teve um curso que a gente fez da monarquia, se não me engano, foi o primeiro. E que no campo energético, a Consex relatou esse movimento das mulheres da monarquia que estavam passando no campo e tomando um choque ao ver como que nós estávamos. As ideias que a gente tinha acessado, as reciclagens que a gente tinha feito, as ideias que nós estávamos defendendo hoje. E elas tomavam um choque de nos enxergar. Então, veja, isso é você trabalhar com o passado, com a para-história, fazer evocações da maneira mais racional possível para proporcionar melhor assistência. Este ano, nós estamos com o Fórum Internacional de Serexologia, com a Juliana, fazendo um cotejo com a personalidade da Emily Hobhouse, e nós vamos falar da África. Então, a África é um continente, lógico que a gente não vai falar do continente, a gente vai focar mais na África do Sul, mas a África, de maneira geral, no Brasil, por mais paradoxal que seja, porque o Brasil ele foi colonizado, né, juntamente com os africanos, mas nós pesquisamos muito pouco, a gente sabe muito pouco. No curso de História, basicamente, a gente não vê história da África. Agora parece que é obrigatório, né? Começou a ser obrigatório nas universidades. Eu fiz África 1 e 2. Imagina, 8 horas, né? Para saber tudo. No ano, por semana da história da África, para não estudar a história da África, né? É para ficar com os estereótipos do continente. Africanos, né? Então, é um tema um pouco mais pesado, mas que eu acho que a gente já tem condições de pesquisar, de compreender melhor as nossas raízes, porque a África é o berço da humanidade. Foi lá que foram nós que escrevemos dicionários, enciclopédias, né? A gente está aqui defendendo um verbete. Na África, a escrita foi o primeiro continente, né, que tem registro da escrita, está no continente africano. E, então, eu vejo assim, que é muito importante a gente começar a pesquisar a história, a para-história especificamente, do ponto de vista mais racional, para qualificar a nossa assistência. Né? Quer dizer, você volta no passado, recupera, eu acho que esse é um momento de... E você tem alguma, por exemplo, alguma sugestão para a gente que está aqui? Dependendo do nosso temperamento, a gente procurar alguma coisa relacionada a isso para estudar a nossa para-história? Sim. O que você acha disso? Não, então, a dica para a pessoa pesquisar a história que tem a relação com a para-história dela, é isso que você está perguntando, né, Alzira? Uhum. Então, é partir da motivação, dos interesses, fazer determinadas perguntas. Tem algum país que você tem mais interesse? Tem alguma cultura que você se identifica mais? Tem alguma datação que aparece mais na sua vida?
Então, a partir das tendências pessoais, por exemplo, se eu entrar na sua biblioteca, tem algum livro, tem alguns temas que se destacam mais? Então, às vezes, a pessoa tem uma tendência muito grande de estudar monarquia, outra história regional, outra Europa, outros Estados Unidos. A Luciana Lavor fez uma web conference ontem sobre a árvore genealógica dos Adams, que é uma família americana. Ele foi ex-presidente dos Estados Unidos. Por que ela se interessa pela história norte-americana? Por que ela está pesquisando essa família? Será que tem relação com a história pessoal dela? Logicamente, é provável. Né? Então, Alzira, eu vejo que, por exemplo, temperamento. Dentro da Côncius, mais ou menos, vocês têm mapeado o temperamento da pessoa. Se ela é mais para o belicista, se ela é mais para o processo intelectual, se ela é mais artista. A partir do temperamento, das tendências, das motivações, também ela pode ir para o passado e ver aonde é que aquilo era desenvolvido. Aonde é que ela poderia ter desenvolvido aqueles traços. Gente, eu tenho 3 perguntas aqui, aí eu vou devolver para vocês. Uma perguntinha rápida, sobre o mito de Clio. A musa, né? A musa da história. Ah, tá. Então, dentro da mitologia, Antônio, dentro da mitologia grega, tem a árvore genealógica dos deuses, né? E aí tem o Cronos, que é o deus do tempo, tá. Tem o Zeus, que é o deus dos deuses, né? E tem a Mnemosines. A Mnemosines é a deusa da memória. E não esquece que tem o Zéfiro. Tem o Zéfiro. Mas só pegando essa árvore genealógica, a Clio seria a filha do Zeus, que é filho de Cronos, deus do tempo, com a Mnemosines, que é a deusa da memória. Então, a musa da história tem relação com o tempo e relação com a memória. Legal. Que são as 2 dimensões aí de pesquisa dentro da história. Obrigado. Ela tem uma pergunta em cima do que você estava falando. Milena, na verdade não é essa, é anterior à resposta da Alzira. Você está falando aí de um passado, né? Então, de retro, não é isso? Como é que é formatada essa retrocognoteca? Nesse sentido. Retro. Onde você achou isso? Aqui na holotecologia. Ah, tá. Na página 19. A retrocognoteca. Isso. Vem de conhecimento, quer dizer, conhecimento do passado. Sim. Certo? Então tem muita relação com a história. A história é retrocognoteca, certo? Esse conhecimento do passado, retroativo. Sim, eu quero saber o seguinte, se tem alguma formação para uma retrognoteca? Uma formação, você diz, acadêmica? Sim. Que eu saiba, não. Eu acho que todo historiador e o bibliotecário, por si só, já são assim, não são? Eles mexem com coisas do passado, não sei. Não é? A história mexe com o passado, A história mexe com o passado, né? Foi isso que... isso? Eu fiquei curiosa para saber. Entendi. Porque você falando das pesquisas, né? Que vai acontecer até em setembro também, da Emily, né? Sim. Então, esses aí já são retrovidas, não é isso? Sim, são retrovidas. Isso já pode fazer, já são ferramentas ou documentos para formar essa teca, né? Sim, entendi. Sim, daí tem relação com a personalidade consecutiva. Isso. Né? A personalidade consecutiva é quando você identifica a sua vida passada. Certo? Certo. Tem relação, sim, com retrocognoteca, que seria né, a coleção dessas... que eu não sei se é isso que você está perguntando. É isso, mas isso facilita até para a gente estar estudando mais, né? Entendi. Pesquisando mais esse passado. Entendi. Porque mas tem a serexologia, né? A serexologia estuda séries de vida, que também tem relação com isso. É porque se você acha uma pessoa do grupo, você provavelmente vai achar outras que estão ligadas a essa pessoa, né? Que tem afinidade, que tem interesse. E a da personalidade consecutiva. Isso. Obrigada. Página 17, Proverbiologia. Poderia expandir a história é o livro dos reis? Sim, eu coloco
Eis controverso vérbio da antiguidade relativo ao tema, né? A história é o livro dos reis, justamente porque existe uma crítica muito grande que a história ela se baseava muito em grandes personalidades, em heróis. Então, os livros de história eram contando a história de Tiradentes e a história, né, das pirâmides do Egito, essa história de cima, a história dos reis. Mas e a plebe? Não tem história? Isso é uma crítica da historiografia. Essa história das minorias, a história dos trabalhadores, a história de quem construiu as pirâmides do Egito, né? Não somente os reis, né, que ficavam, os faraós que usufruíam, que eram na verdade locais funerários, né? Então é essa história vista de baixo, a história do marginal. Então, é até uma crítica, porque se evidencia muito essas grandes personalidades, mas esquece dos demais, né? Fatologia, página 17, final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia explicar a história do uso das fontes? Sim. Um pouco no início eu comentei que, na medida em que a ciência da história, né, ela vai amadurecendo, essa utilização das fontes, ela vai amadurecendo junto. Então, no século XIX, para quebrar um pouco essa história teológica, uma história mais mística, se instituiu um determinado uso da fonte, ou seja, olhava-se a fonte de maneira pura, acreditando que que existia uma veracidade, que continha uma veracidade nela. Depois surgiram outros pesquisadores que deram um uso diferenciado a essas fontes. Então, tirando um pouco a ingenuidade do uso dessas fontes. Porque uma fonte oficial também não é uma fonte neutra, ela é uma fonte muito parcial. Com muitos interesses ali envolvidos. E quanta omissão não tem nas fontes oficiais, porque não se pode falar? Exatamente. Então, a partir, né, desse movimento de pesquisadores, começou a se utilizar de maneira diferente as fontes. Então, cada vertente historiográfica prioriza um determinado tipo de fonte. Você vai pegar, por exemplo, a história marxista. A história marxista vai priorizar um determinado tipo de fonte, que é uma fonte baseada num contexto econômico. Vai ler planilhas econômicas, né, a questão de estrutura dentro de um país. Vai priorizar essa fonte. Se eu pegar uma história cultural, vai priorizar mais os movimentos culturais, os rituais, os valores daquela sociedade. Então, ela vai priorizar um determinado tipo de fonte. Então, dependendo da vertente historiográfica, ela vai dar um uso diferente àquela fonte. Por isso que eu falei no início, a melhor maneira da gente ter uma visão de conjunto sobre um determinado fato é você ampliar a quantidade de fontes, ampliar a quantidade de bibliografias com diferentes versões ideológicas ou vertentes historiográficas. Então, por exemplo, eu vou estudar uma biografia, JK. Eu vou comprar, então, a autobiografia, vou comprar de diferentes pesquisadores a biografia do JK, porque cada um vai ter o seu filtro, cada um vai ter o seu interesse. Então, é interessante a gente pensar, quem patrocinou aquele livro? É uma pergunta. Quem Às pagou? vezes foi a Fundação Getúlio Vargas. E quem está ganhando dinheiro com isso? Às vezes foi a Fundação JK que pagou para aquele livro ser escrito. Então, ela vai ter ali um filtro muito maior do que um outro cara que fez a partir, né, do seu recurso pessoal. Estou dando um exemplo só, para a gente cuidar na utilização das fontes e não acreditar. Não acreditar, né, mas não ficar somente com uma versão. E se ter um cabedal maior de informações. Fatologia, página 17, segunda linha, de baixo para cima. As diferentes interpretações sobre a mesma fonte histórica. Como fazer para aplicar máxima isenção nos envolvimentos com tais fontes? Então, é isso que eu estou falando. Uma fonte pode ter diferentes interpretações. Por quê?
dependendo do historiador, com o seu código de valores, com a sua bagagem cultural, com o seu processo ideológico, ele vai dar uma interpretação para aquela fonte. Um outro historiador, com outra bagagem cultural, com outros processos ideológicos, ele vai dar uma outra interpretação àquela fonte. Isso significa que são mentiras? Não. Significa que são interpretações diferentes. Então, nem a fonte é um instrumento neutro. Então, eu vou pegar essa fonte e eu vou utilizar segundo os meus critérios de referência. Então, nem o pesquisador também tem culpa de ter aquele filtro na hora de fazer a pesquisa. Então, de novo, eu reforço, o ideal é ter várias vertentes para chegar a uma determinada conclusão. Eu acho que eu só vou fazer essa pergunta agora, Milena, que tem relação com o que você está falando. Existem jornais que relatam a mesma notícia de formas antagônicas, de acordo com os interesses grosseiros, pessoais e egoístas. Como se precaver de fontes não confiáveis, sendo que os interesses variam de acordo com os próprios interesses? É manter esse senso crítico, é o princípio da descrença. Todo jornal ele tem um nível de parcialidade. A Mabel está aqui, jornalista, sabe disso. Quer dizer, o cara ele tem um determinado nível de interesse. Tem uma linha editorial, né? Tem uma linha editorial. Eu tive acesso a uma professora no mestrado que ela era de uma linha do Bourdieu, né, poder simbólico. E ela utilizava dois teóricos, que era Gramsci e Bourdieu. E é interessante o livro dela e a maneira como ela faz pesquisa, porque ela pega o nome de um cara, e ela fez uma pesquisa recente sobre os grandes latifundiários do Brasil. Ela até brincava que ela ia pedir a periculosidade. Dá para se ver qual que é a linha política dela. Sim. E ela pegou esses grandes latifundiários, e o que ela foi fazendo? Ela foi fazendo uma espécie de sociograma desse cara até chegar no governo federal. Então, ele via a linha de interesse, de contato, quem ele tinha relação, e ela foi fazendo esses links até chegar lá no governo federal, quem é que ele tinha acesso. E aí ela conseguia fazer um mapeamento dos projetos que aquele cara defendia, das ideias que ele defendia, que tinha relação direta com aquele latifundiário. As linhas editoriais, a gente sabe que é mais ou menos assim. Você vai pegar diferentes, Veja, Isto É, Época, Uma Carta Capital, diferentes revistas. Você pega o cara, quem é o dono? Quem é que se beneficia financeiramente daquele jornal? Você pega ele também, se você for pegar e fazer um sociograma dele, das linhas de interesse, das relações, dos vínculos, certamente você vai chegar também numa linha lá no governo federal de alguém que defende os interesses dele. Se pesquisar os projetos, você vai encontrar algum link. Tá? Tem uma professora no mestrado que ela fez uma pesquisa da Veja. Ela pegou a Veja, ela escreveu um volume de 2 volumes, 800 páginas, fazendo uma análise da Veja no período ditatorial no Brasil. E ela fez uma análise das capas, das páginas amarelas, um trabalho bastante exaustivo. Ela também utiliza Gramsci, Bourdieu para fazer essa análise. Logicamente, é uma análise tendenciosa, mas é muito interessante de ver que esses caras, as ideias que eles defendiam e qual o link deles dentro do governo federal. Você conseguia ver essa associação. É por isso que a imprensa é chamada de quarto poder, né? Porque ela tem realmente essa influência grande, né? Dentro do poder político. É complicado, mas ao mesmo tempo eu acho que pela sua fala a gente poderia pensar, o que me fez pensar é o seguinte: como é importante escolher um candidato, né? E não votar em branco, por exemplo, porque na hora que a gente escolhe, pelo menos nós estamos definindo qual é a linha que a gente quer que tenha mais acesso ao poder. Sim. É importante isso, porque depende do seu viés, né? Exatamente. Complicado. Então, assim, não ler um jornal ingenuamente. Pegando aquela informação e levando como verdade. Ok, você leu aquela fonte, às vezes não tem tempo de ler mais fontes, né, ou de
também é quase impossível a gente checar a fonte, não tem como fazer isso, né? Mas é ler com o máximo de criticidade possível, não ir na ingenuidade daquela informação, porque às vezes aquela informação está sendo utilizada como massa de manobra ali para as pessoas, né? As revistas nossas de semanais, né, o ideal é ler mais de uma. E tem duas que a gente não vai falar o nome, que elas são extremamente antagônicas, em termos de vieses, né, ideológicos. Então, você lê uma, você tem um olhar. Aí você vai ler a outra, você obviamente vai ter um outro olhar. Eu fiz um curso também de análise midiática, dentro da linha esquerdista, né? E é interessante a forma como ela interpreta essas diferentes revistas. Você tem hoje revista de negro, você tem revista para mulher, você tem revista para quem quer correr, você tem revista para quem quer emagrecer, você tem uma fragmentação de interesses. É uma segmentação, né? De diferentes segmentações. E uma das teses é que você enfraquece as articulações políticas, porque você cria vários grupos de interesses e você tem uma dificuldade de uma unidade de ideias ou do processo ideológico, porque você ramifica. Então, você tem o grupo de revista para homossexual, revista para lésbicas, você não unifica uma causa, né? Então, isso é uma das interpretações para essas diferentes fragmentações. E a outra tese é que você ganha mais dinheiro. E ganha mais dinheiro, né? Que essa, acho que a tese mais forte que tem é assim, que a editora vai ganhar mais dinheiro porque ela dá um produto segmentado do jeitinho que aquele tipo de consumidor quer. Personalizado. E o Mabel, só para interromper, nessa linha também, Milena, a internet é um viés fantástico, porque é difícil você unir. As pessoas elas vão direto na fonte de interesse, então aquele público fica ali, ao modo de revista, mas fica ali. Né? Sobre a internet, existe uma ilusão, digamos assim, que a internet ela é democrática. Então, assim, bom, as revistas, existe uma fragmentação. A internet, eu escolho também o que eu quero, né, consumir. Mas tem uma pesquisa de um cara que ele criou sobre os mecanismos de busca do Google. Que os mecanismos de busca do Google, o que ele faz? Ele faz com que você procure aquilo que você já tem um padrão de procura. Então, ele não te dá a oportunidade de você ter acesso a coisas diferentes ou coisas novas. Então, eu quero procurar uma farmácia. Ele já me indica a farmácia em Foz do Iguaçu. Então, é mais ou menos isso em relação às ideias, às pesquisas, aos lugares. Ele já me leva para um determinado padrão de consumo que eu adquiro naquele mecanismo de busca. Tá. E depende então, também de quem paga. Porque vai dar os patrocinadores, eles vão aparecer primeiro. E ele critica justamente isso, a falta de democracia na internet, porque existe esse mecanismo que filtra, né, interesses. E eu só queria te perguntar o que são, te perguntar e depois perguntar sobre a tecnologia. O que você acha que a gente pode caracterizar como fontes confiáveis? Seriam aquelas que dão o máximo de proximidade ao fato ou a fidedignidade de quem produz? Essa seria uma pergunta e depois eu queria te perguntar sobre as técnicas que você colocou aqui na página 18 em tecnologia. Conforme o objetivo da tua pesquisa, você vai procurar determinadas fontes que vão te ajudar como subsídio para aquela tua pesquisa. Cada fonte, ela merece uma atenção especial em relação à veracidade, à credibilidade, e aí vai entrar essas variáveis que você citou. Quem falou? Quem disse? Em que contexto que falou? Então, um depoimento dado na época da ditadura militar, ela tem um peso, que é diferente de um depoimento numa democracia, né, plena. Então, você tem que pegar aquela fonte e colocar no contexto em que ela foi criada, de preferência, quando você tem oportunidade para isso. Outra coisa, se você usa, por exemplo, bibliografia, um livro, você comprou um livro de história. Quem é esse historiador? Qual é a vertente historiográfica que ele está utilizando? Qual é o viés ideológico dele? Em que contexto que ele escreveu esse livro? Um livro muito bacana, que eu gosto bastante dele, é o Apologia à História, do Mark Bloch. Ele escreveu aquela obra dentro de uma prisão.
Então, o ideal é você contextualizar todos os materiais que você utiliza. Porque não tem muito assim, essa daqui é mais fidedigna. Não existe muito isso. A fonte, ela é uma fonte, ela é neutra. Você é que vai ter que tratar ela, trabalhar ela, para ela te dar mais informação, mais subsídio para a tua pesquisa. Isso é a lapidação que você falou. Isso, é a lapidação. Tá. E aí, em tecnologia, você trouxe aqui umas técnicas interessantes. Eu queria que você falasse especificamente sobre a segunda, e a terceira e a quarta técnica. Página, tá, Fabiana? As normas 18. técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos, é isso? Isso. Na verdade, assim, cada fonte ela tem que ser trabalhada de uma maneira diferente e tem técnicas para isso, certo? Então, por exemplo, se eu vou utilizar a história oral é uma metodologia de pesquisa. A história oral, na verdade, é você criar uma fonte. Ela não existe, né? Mas você cria essa fonte. Na hora que você deixa a pessoa falar, contar uma história, dar um depoimento, existe toda uma técnica para você fazer isso. Eu não sei como é no jornalismo, mas na história, a metodologia da história oral, você não faz entrevista com a pessoa, você deixa ela falar. Isso é uma das técnicas. Você deixa ela falar e você faz a transcrição disso, exatamente da maneira como ela falou. Então, digamos que você vai pegar uma pessoa simples, semi-analfabeta, que vai cometer erros ortográficos, ou vai utilizar gírias, você transcreve da maneira como a pessoa falou. Então, isso é uma técnica para você tratar a fonte oral. Por quê? Porque, às vezes, um erro, uma forma de abordagem, isso tudo diz muito da pessoa. Você vai ver a classe social dela, você vai ver o nível de escolaridade dela. Se você fizer ajustes dentro da linguagem dela, você já descaracteriza muitas das informações que você poderia pegar dela. E é a fonte já, que ela é a fonte, que né? ela é a fonte. Então, tem várias técnicas, dependendo da fonte que você for utilizar, técnicas de manusear, de tratar, de utilizar essas fontes. Aí você perguntou, técnicas de investigação, seleção e anotação. Essa também, Fábio? Eu acho que é isso. Dependendo da pesquisa que você for fazer, do teu objetivo de pesquisa, você vai investigar uma determinada fonte. Então, por exemplo, o caso do Littré. Está pesquisando a personalidade do Littré, França, século XIX. Então, ele vai investigar, o pesquisador ele vai investigar dentro dessas características, dentro dessa temática, né? E ele vai fazer um trabalho de investigador mesmo. Ele vai atrás dos materiais que têm relação com a pesquisa dele. Dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Você recorta o contexto e aí vai a partir daí. Outra coisa em relação à seleção, isso daqui é algo interessante. Porque toda pesquisa você faz um recorte. Recorte, o que é? Você tem que ter um recorte cronológico e também um recorte bibliográfico, um recorte de fonte, porque você tem um tempo para fazer aquela pesquisa. Se é um mestrado, você tem 1 ano para fazer a pesquisa. Então, dentro daquele tempo que você tem para fazer a sua investigação, você faz esse recorte e essa seleção de materiais. Nessa seleção, como que você seleciona? O que você diz? Esse aqui não é importante e esse aqui é importante. Por isso que não existe isenção nunca. Não existe. Nessa seleção já existe um valor. Quer dizer, você priorizou este documento em vez desse. Então, o Guilherme está falando aqui, também tem relação com o holopensene da pessoa, né? A seleção que a pessoa já faz. A paragenética dela também, né? Também, da predisposição, da motivação. Mas também tem a questão de pesquisa mesmo, que você tem que fazer uma delimitação temporal e por que você fez aquele período e não outro. E também a seleção de documentos, a seleção de pesquisadores, a seleção de bibliografia. E o último é a técnica do carbono 14 para identificar datações. A técnica do carbono 14, ele te ajuda nas datações de materiais que eram vivos, né, de milhares de anos. Então, por exemplo, como é que os arqueólogos eles sabem a datação de um tronco de árvore
ou de uma múmia, enfim, a partir do carbono 14. Então, a Miriam é química, ela vai me ajudar a explicar. Todos esses materiais fósseis, eles existe na sua estrutura esse tipo de isótopo de carbono que é o 14, o mais comum é o 12. Então, a partir dessa assinatura do carbono 14 e contando o tempo de decaimento dessa substância, eles calculam o tempo de meia-vida. A partir do tempo de meia-vida, ou seja, o tempo de desaparecimento daquela assinatura do carbono 14, aí eles calculam o tempo que aquele material tem. Quantos milhares ou quantos milhões de anos ele tem. Então, meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Né? Então, a partir disso, eles conseguem fazer um mapeamento até 700 mil anos, a partir do carbono, né? Desse vestígio de... Então, vamos lá. Para a fatologia, página 18, final da 4ª linha. Poderia elucidar a quebra do paradigma convencional no descobrimento de personalidades consecutivas a partir do parapsiquismo lúcido? Isso foi porque o Pedro chegou. Surgiu a pergunta. Então, na hora que a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo e começa a ter acesso ou farejar, levantar hipóteses de uma personalidade que ela foi no passado, isso é um choque dentro do paradigma. Né? Então, quer dizer, ela vivenciou um paradigma materialista e, de repente, ela se depara com a possibilidade dela ter tido uma vida anterior, ou seja, então, não existe a morte, existe uma serialidade existencial. Então, o que eu vou fazer agora para deixar os frutos para uma próxima existência? Isso mexe, isso faz com que a pessoa se recicle, mexa com o paradigma dela, né, e faça com que ela pense também nas ações futuras. Eu acho que isso é o mais importante. Mais importante do descobrir quem foi no passado é o que ela pode deixar de positivo para uma próxima existência. Politicologia, página 19, 1ª linha. Poderia ampliar a relação entre a conscienciocracia e o tema do seu verbete? Um pouco a gente já comentou no início, né, dessa importância de deixar os vestígios, de deixar registro, de colocar o máximo de informações sobre e deixar de maneira mais consciente essas fontes históricas, pensando nesse processo evolutivo da consciência. Então, eu vejo assim que quando a gente pensa nesses suportes mnemônicos, na ampliação da memória, dessa volta para o passado, dessa compreensão das raízes do nosso passado, para compreender quem fomos e o que podemos ser, essa visão de passado e futuro ela é muito interessante, do ponto de vista evolutivo da consciência. Então, eu acho que essa relação ela é interessante. E dentro do ponto de vista do verbete sobre fonte histórica, é a gente deixar o máximo possível de registro sobre a nossa consciência. Porque ela é imortal. Nós vamos voltar e a gente pode ter acesso a esse material, e esse material pode ser muito útil para abreviar determinadas imaturidades, determinados vícios, né? Abreviar e acelerar mais o nosso processo evolutivo e também de outras consciências. Lá no fundo, estudar história é estudar a consciência, né? Porque a história é feita e escrita por consciência. Nós somos, né? O nosso passado. Nós somos os somatórios disso tudo, né? Então, na Interaciologia, página 19, 1ª linha, poderia, por favor, fazer um cotejo entre a interação generalismo e especialismo, com a sindromologia, página 19, a síndrome da dispersão consciencial? Isso, é um desafio. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser especialista dentro de uma área, a gente não pode perder a visão do todo. Então, o que adianta eu ser super especialista em história da França do século XIX? Como hoje, muito na academia, fala-se dessa super especialização. É importante, né? Dentro do mestrado, você faz um recorte cronológico. Mínimo. Né?
Então, o ideal é, sim, a pessoa ter uma especialidade, mas ela também ter essa visão global. Pensando um pouco na história, o que eu vejo que é mais importante é a pessoa desenvolver o raciocínio histórico. Ela perceber esse movimento, né, do movimento cronológico, esse movimento de grupos, movimentos políticos, movimentos sociais, ela ter essa visão. Então, isso para o processo de pesquisa é muito importante. E também, como a gente já comentou, para o processo parapsíquico, que a pessoa ela quer ter uma retrocognição, mas ela não tem essa visão histórica, ela não consegue identificar, às vezes, uma memória que ela teve, ela não consegue contextualizar aquilo. Então, é muito importante ela ter uma especialidade, mas não perder essa visão do todo, né? Mas também acho que uma pergunta aqui, Milena, é como ser generalista sem dispersar? Sim. Essa é difícil. Então, ela tem que ter um foco dentro da pesquisa dela. Então, a Alzira perguntou, né, sobre a questão do temperamento e como que, a partir do temperamento, a pessoa pode pesquisar a sua história pessoal. Então, eu vejo que isso, se ela tem essa motivação de pesquisa, é um foco. Mas ela também não perder essa visão do todo. Então, por exemplo, a gente está estudando a história da África do Sul. É inevitável, eu não consigo compreender a história da África do Sul sem compreender o continente africano e sem eu compreender os movimentos internacionais, intercontinentais que estavam ocorrendo naquele período de estudo. Eu não consigo, vai ficar uma pesquisa muito fragmentada, muito míope. Então, eu tenho que colocar aquilo, estou estudando a África do Sul, ok, então eu tenho que entender dentro do continente, os movimentos, a cultura, como que funciona, compreender os movimentos internacionais, o que estava ocorrendo, estava um movimento de colonização, do capitalismo, processo econômico, para entender os movimentos. Então, isso é dispersão? Não. Eu tenho um foco dentro da minha pesquisa, mas eu vou e eu volto para aquele foco. O que gera dispersão, que eu já vi, é aquela pessoa que pesquisa a tudologia. Então, ela pesquisa tudo, e você vai ver, você vai espremer a pessoa, ela não entende nada. Ela não consegue fazer as inter-relações, as interconexões. Isso que eu acho o mais difícil. Então, o foco, eu acho que é fica a dica aí para a pessoa evitar a dispersão. Mas isso é acesso à tudologia? Isso é o quê? Isso é realmente acesso à tudologia ou é dispersão de pesquisa? É o que ela está falando. É uma tudologia, sim, né? Claro, porque tudologia... Ela pesquisa tudo, né? Ela pesquisa tudo, ela não tem um foco, ela desperdiça tempo, ela fica muito dispersa, e aí não produz nada, exatamente. Eu queria aproveitar para falar, quem quiser estudar a África, que ela está falando tanto de África, tem uma enciclopédia na internet da Unesco, que é a História Geral da África, volume 1, volume 2. É só fazer download, da domínio público. E aí é interessante porque tem a história da África até os dias atuais. Só fazendo um parênteses, esse material é bem interessante porque foi produzido por historiadores africanos. Porque hoje os materiais que existem sobre a África são de historiadores ou brasileiros ou franceses. E é interessante a gente estudar material produzido pelas pessoas que moram lá, que convivem, que têm a cultura. Olha, nós temos 3 perguntas, vai responder em 7 minutos, tá certo? Para a fatologia, final da primeira linha. Como avalia a importância de utilizar a cápsula do tempo para as próximas vidas? Como avalia a importância de utilizar a cápsula do tempo para as próximas vidas humanas? Então, é essa questão de você abreviar imaturidades, abreviar dispersões, que a gente estava comentando aqui. Você acelera muito mais o seu processo evolutivo na hora que você tem acesso ao material que você produziu. Né? Claro. Então, nesse meu momento atual, produzindo um livro com as minhas características, com o meu temperamento, com as minhas motivações, com o contexto social, como que eu ajo dentro desse contexto, isso pode ajudar muito numa próxima existência. A entender, né, os seus traços forças, seus traços fardos, as suas tendências, né, como você está falando. Vatologia, página 18, 8ª linha.
Poderia expandir o significado de o abertismo intelectual às neofontes cognitivas? Sim. A pessoa não ficar a priorista em relação às fontes. Às vezes, um material que a pessoa não deu muito valor, ali pode ser extraída muita informação. Um exemplo é as fotos que o Gilberto Freire utilizou dos negros nos jornais, que os donos dos escravos colocavam fotos dos negros fugitivos. O Gilberto Freire pegou esses materiais e foi possível extrair informações riquíssimas. Por exemplo, como que eram as agressões físicas dos negros a partir de cicatrizes, que havia uma certa regularidade desses negros. Ou símbolos de culturas da África. Então, a partir daquelas fotos, foi possível extrair uma série de informações. Então, não desvalorizar nada, né, por apriorismo, mas, por preconceito. Mas, no fundo, foto é uma fonte historiográfica extremamente útil, rica, sim. Porque ele não está aí mais. Ela é a verdade ali, se for uma foto que não foi produzida, sim. Ela é a realidade fotografada, se é que eu posso dizer assim, né? Milena, poderia fazer uma associação da relação entre estudar a fonte histórica e o cumprimento da PROEX? Adivinha quem mandou essa pergunta para você? Estudar a fonte histórica pode ser muito útil em termos de informações sobre o passado da pessoa. Então, a gente já deu aqui o exemplo do Fernando Baes, do Osmar Ramos, e, enfim, tem N pesquisadores. O próprio Carlo Ginzburg, por que ele acessou aquelas fontes? O que aquela fonte diz, se chegou até ele, o que aquela fonte diz em relação ao passado dela? Então, não ficar ingênuo. Às vezes chega uma determinada informação, um determinado livro, um documento, e aquilo pode dizer muito do passado da pessoa. E a gente sabe que a Proexis ela é baseada no passado da pessoa, naquilo que ela fez, naquilo que ela acertou, naquilo que ela errou, naquilo que ela omitiu. Então, e também ver as motivações, os interesses, as tendências. Por que aquele assunto tocou aquela pessoa? Por que ela está pesquisando sobre aquilo e não outra coisa? Então, isso são indícios proexológicos. A gente estava comentando de um livro também sobre um museu, né? Por que o cara se interessou sobre a destruição por museus? O que ele tem em relação com aquele tema? Então, às vezes, quer dizer muito sobre a tarefa que ele tem que cumprir ou restaurar aqui, neste momento. Então, para ela não ficar ingênua, né? Às vezes chega uma determinada ideia, um livro, um documento, uma fonte, e ela pode fazer essa associação, sim. Com o PROEX, né? Claro. Gente, temos 4 minutos. Alguém tem pergunta? Eu tenho uma. Página 18, em Principiologia. Você escreve aqui, ó, o princípio da inexistência, da inutilidade da fonte. Queria que você explicasse um pouco mais isso. Então, toda fonte tem a sua utilidade. Toda fonte é possível a gente extrair informações. O mais importante é o pesquisador saber fazer as perguntas adequadas para aquela fonte. Então, a gente deu o exemplo aqui do silêncio. O silêncio, que aparentemente é nada está sendo dito, nada está sendo falado, porém, muitas informações eu posso retirar dali. Está havendo censura, tem repressão, qual o contexto. Então, a fonte depende, a utilização da fonte depende muito do pesquisador fazer essas perguntas adequadas e extrair as informações dessa fonte. Então, é mais incompetência do pesquisador, que não sabe fazer utilidade àquela fonte, do que propriamente a fonte. Porque a fonte, como eu disse, ela é neutra. Né? Milena, só uma perguntinha rápida aqui na página 19, o primeiro mito e mitologia. O mito do passado morto. Então, não existe passado morto. Né? Ele continua agindo sobre nós, independente de eu lembrar ou não. E o karma está aí para nos exemplificar. Então, o karma ele atua independente se eu lembrar ou não. Se eu fiz errado e esqueci, não importa. O passado ele vai estar atuando nas relações, né, nesses contextos.
E um exemplo que eu posso citar dessa relação do passado, da inexistência do passado morto, é quando o professor Valdo ele dá um exemplo do casal que briga no shopping e depois ele tem que voltar lá para exteriorizar as energias. Por quê? Porque se eu briguei lá no passado, as energias gravitantes eles continuam atuando naquele ambiente. Pensa agora em contextos de guerra, de situações diversas, o passado ele continua atuando. Conflitos atuais têm a sua origem lá no passado. Né? Então, por isso que eu fiz questão de colocar essa questão na mitologia. Ok, obrigada. Você sabe que isso... Oi, pode perguntar. Pega o microfone para ela, gente. Senão não grava. Quando o Mabel perguntou e você falou desse silêncio. Esse silêncio que você está falando é o silêncio da fonte? Essa explicação que você deu a ela? Sim. A gente deu um exemplo aqui da história das minorias. Então, o Foucault, por exemplo, ele escreveu um livro, História da Loucura. Até certo ponto, é uma fonte silenciosa que o pesquisador ele pode extrair informações. Outro exemplo que a gente deu é uma música do Rapa, Paz sem voz não é paz, é medo. É uma música de denúncia, mas por quê? Porque o silêncio, na verdade, ele revela um medo, né? Uma situação de repressão, de violência, que faz com que a comunidade se silencie. Então, são exemplos de como o silêncio ele pode ser utilizado como uma fonte pesquisística. Gente, então chegamos ao final. Aí queremos agradecer a Milene e parabenizar pela excelente defesa de verbete. Agradecemos os tertulianos, os teletertulianos e vamos aí aos nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós não temos recados. E para amanhã teremos o verbete Arquitetura Inclusiva, especialidade Intrafisicologia, com a verbetógrafa Sônia Batista. Muito obrigado e boa tarde a todos.